A paz do Senhor para os irmãos. Damos graças a Deus por mais um estudo que estamos dando início da Escola Bíblica Dominical, uma aula prévia. Quero continuar com aquela mesma temática, dizendo que nós estaremos preocupados em apresentar subsídios complementares da lição. Se nós ficarmos discorrendo sobre todo o conteúdo da lição, o vídeo acaba ficando muito longo. Então, continue orando por nós e que nós possamos ter esclarecimentos daquilo que Deus quer para as nossas vidas através da sua santa e poderosa palavra. Nesse trimestre, segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Seguindo, nós estamos na lição de número 4. A iluminação espiritual do crente. Vamos apresentar 3 tópicos para os irmãos. Tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Tópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Se você, meu amado irmão, não tem a revista bíblica da Escola Dominical da editora CPAD, todo o nosso estudo será baseado na leitura bíblica em classe que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículos de 15 a 23. Então, acompanhe nesse estudo maravilhoso. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 17. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Já quero destacar aqui três palavras deste versículo. Eu quero destacar a palavra conhecimento, sabedoria e revelação. A palavra conhecimento, ela quer dizer pleno discernimento, com referência ao que é conhecido nas páginas do Novo Testamento sobre Deus, Cristo e as coisas divinas. Paulo quer dizer para os irmãos que ele tem mais intimidade, envolvimento, experiência com Deus. A palavra conhecimento, quando você vai estudar o grego, você tem 2 palavras que expressam, que traduzem para nós a palavra conhecimento. Existe a palavra gnosis e a palavra epignosis. E Paulo está utilizando essa segunda palavra, epignosis, cuja tradição, as duas quer dizer conhecimento. Mas a palavra epignosis é uma amplitude de gnosis, que denota um conhecimento mais amplo e mais completo. Este conhecimento pleno é aquele que advém da intimidade experimental e mais do que conhecimento acadêmico e conhecimento teórico. Esses 2 tipos de conhecimento é importante. Conhecimento acadêmico, conhecimento teórico, nós não estamos dizendo aqui que não é preciso estudar, pelo contrário. Mas o que o apóstolo Paulo está explicando é que esse conhecimento tem que ser um conhecimento íntimo com o Senhor, um conhecimento que nos envolve com Ele. Experiências é o que o apóstolo Paulo está pedindo para que aquela igreja tenha. Então vejam, lembram lá do livro de Gênesis? E conheceu Adão a Eva. É a mesma palavra que é utilizado aqui. E ali, esse conhecer de Adão e Eva diz respeito ao conhecimento íntimo, conhecimento sexual. Então, veja, o apóstolo Paulo quer que nós nos aproximemos do Senhor de forma mais íntima, com experiências advindas do seu santo reino. Pois bem, lembra de Israel? Quando Oséias, o profeta Oséias, escreveu ao reino do norte, por que o reino do norte, o Israel, foi destruído? Oséias capítulo 4, versículo 8. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então vejam, eles não tinham experiências com Deus, eles não tinham intimidade com Deus. Tinham a sua Torá, tinham lá os escribas, mas não tinham uma verdadeira experiência com Deus Todo-Poderoso. A palavra sabedoria, em grego, quer dizer sofia, quer dizer experiência alguma coisa, conhecimento profundo. É isso que Deus quer de nós. Revelação. A palavra grega para revelação é a palavra que os irmãos conhecem, é Apocalipse. E os irmãos lembram do último livro da Bíblia. Revelação quer dizer Apocalipse, acerca da remoção do véu da ignorância e da escuridão pela transmissão da luz e do conhecimento. A verdade prática diz assim:
A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. O título da lição ele está no versículo 18. Olha que interessante. O comentarista ele tirou o título da lição do versículo 18. A iluminação espiritual do crente. Diz assim o versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A palavra iluminação, se você for buscar a etimologia, ela quer dizer emitir raios, brilhar. Mas no nosso contexto no campo doutrinário, ela é além. Ela quer dizer distribuir luz moral e espiritual. Você sabe o que significa? Olha que coisa interessante. Você sabe o que significa a palavra aluno? Aluno do latim quer dizer sem luz. Então, mais ainda, nós precisamos entender, e nós somos verdadeiros alunos, o nosso professor por excelência é o Senhor Jesus Cristo, então ele nos ilumina, porque na verdade nós não temos luz nenhuma. É um pedido que Paulo está fazendo a Deus para que aqueles crentes da cidade de Éfeso fossem iluminados pelo Senhor. Então, lembrando, qual era o contexto dos irmãos que tinham aceitado a Jesus Cristo? Qual era o contexto da cidade? Como era aquela cidade? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 19, versículo 19. Diz assim, ó. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Então vejam, artes mágicas. Aquela cidade tinha uma depravação total. Era cheia de crendices, superstições, feitiçarias, depravação, imoralidade e segue-se uma lista bem extensa. Então o apóstolo Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. Então, por isso, ele convoca um dos seus amigos para trazer notícias de como estavam aqueles crentes novos, recém-convertidos. É interessante, a capa, vai aparecer aqui, a capa da revista, o que ela apresenta para nós? Ela mostra uma pessoa de joelhos, orando, não é verdade? E com a Bíblia Sagrada aberta. Então, no mínimo, ele está orando e meditando nas Sagradas Escrituras. E essa capa, irmãos, me fez lembrar de um pastor que foi muito importante. O nome dele é George Miller. Ele é identificado como um apóstolo da fé, era um homem de muita fé. Ele viveu nos anos de 1805 e 1898. É interessante porque essa capa me fez lembrar de George Miller. George Miller, antes de falecer, disse que ler a Bíblia inteira cerca de 200 vezes, 100 vezes o fez estando de joelhos. Olha que exemplo para nós. Então, leitura da palavra e oração são duas atitudes que devem acompanhar todo crente genuíno e que quer morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. E este personagem, a leitura que eu fiz, eu indico para os irmãos, é o livro Heróis da Fé. E ali tem 20 personagens que se destacaram na sua caminhada. Não dá para apresentar todos os 20, mas eu destaco, por exemplo, Martinho Lutero, John Bunyan, Jonathan Edwards, John Wesley, Carlos Finney, George Miller, já citado, Carlos Spurgeon, um excelente pregador, D.L. Moody, o célebre ganhador de almas. Então, fica aí a minha dica de leitura para os irmãos. É interessante, na aula passada, os irmãos perceberam? A aula foi mais teórica, foi mais teológica. Há muitos debates e nós não nos preocupamos em ficar nesses debates aflorados. Mas agora o apóstolo Paulo vai afunilando quais são as pessoas que estão com Cristo. Nós vimos que a eleição e a predestinação ela é global, abrange a todo ser humano. Aquele que quer aceitar o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, Cristo é poderoso para salvá-lo e ligá-lo novamente a Deus. Mas agora os irmãos percebam que é endereçada um assunto mais pessoal.
E este assunto mais pessoal me fez lembrar da referência de Tito capítulo 2, versículo 14, que diz assim, ó: agora Deus quer purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, quando a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, continua-se um processo do qual nós chamamos de santificação. E Paulo está escrevendo àqueles irmãos, endereçando a sua carta, para que este processo realmente aconteça, a santificação. Observe este versículo de Hebreus 5:12. Apesar de que a essa altura já devessem ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltasse a necessitar de leite quando já devias estar recebendo alimento sólido. Então é isso que o apóstolo Paulo quer dar para aqueles irmãos que aceitaram ao Senhor. Vejam, ele não quer que eles fiquem como bebês espirituais, se alimentando só de leite. Paulo quer que eles se alimentem de alimento mais sólido, quer que eles amadureçam na fé. E isso também é a proposta dessa lição, deste comentário, é a proposta da palavra de Deus, para que nós prossigamos em conhecer o Senhor. E conhecimento já foi supranarrado, que é conhecer ao Senhor, é ter experiência, ter uma vida próxima, de proximidade com o Senhor. Depois da doxologia, os irmãos já sabem o que significa doxologia, Paulo inicia uma outra longa sentença. Ele inicia agora ações de graça, oração intercessória, confissão de louvor e exaltação. Paulo ora por eles para que sejam iluminados a fim de compreender a dimensão da chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que aceitam a Jesus Cristo e têm uma vida espiritual estagnada. Não conhecem a grandeza do poder de Deus, não fazem uso da sua fé. Então o apóstolo Paulo quer que a igreja, tanto daquela época e também para nós possamos sempre crescer, amadurecer, conhecer e entender qual é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Shaddai. Paulo está preocupado com o crescimento e amadurecimento espiritual dos seus destinatários. Aos Gálatas ele sentia dores de parto até que Cristo fosse formado na vida dos fiéis. O tópico 1 diz assim: a esperança da vocação. Ponto 1. Ação de graças e intercessão. Provavelmente quem levou a notícia foi um dos seus amigos, ou Epáfras ou Tíquico. E é interessante, quando esses amigos trazem, ou um deles traz a notícia daqueles irmãos, algo foi evidenciado na vida daquela igreja. Aquela igreja tinha duas qualidades. Ela tinha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outra qualidade que se destaca naquela igreja era uma igreja que tinha amor. E o apóstolo Paulo fica contente e narra para eles: olha, vocês têm fé e vocês têm amor. Então eu pergunto para os irmãos, este amor, quando se fala, a Bíblia fala de amor, é sentimento ou comportamento? Olha que interessante. Quando se faz a narração de amor, irmãos, é muito mais do que algo sentimental, superficial, tá? Está dizendo a respeito ali do aspecto comportamental. O meu comportamento deve ser vinculado, deve ser um comportamento em constante amor. Eles cumprem o mandamento, aquela igreja, na verdade, estava cumprindo o mandamento de Cristo. Abra a sua Bíblia, São João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, Jesus Cristo falando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora, interessante, Paulo evidenciou o amor desta igreja, mas não passou 50 anos e aquela igreja foi condenada por Cristo, pelo próprio Senhor, por ter abandonado o seu primeiro amor. Não tinha se passado 50 anos. Olha, Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vejam só que contrassenso. Uma hora eles estão cheios de amor, e quem escreve, Deus usa o apóstolo do amor para cobrar deles,
e eles, no início da caminhada, foram identificados como cristãos cheios de amor, mas depois foram esfriando e abandonaram o primeiro amor. E quem cobra deles é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que isso não venha a acontecer conosco, mas que nós possamos buscar um renovo espiritual da parte de Deus e também no vínculo da perfeição, que é o amor. Paulo estava preso. Olha o contexto também da vida de Paulo. Onde que Paulo estava? E nós já apresentamos quais são as cartas da prisão. Paulo estava preso. Mas me chama a atenção que ele estava mais preocupado com os irmãos do que com ele mesmo. Porque vejam a oração. Não é verdade? Quando nós estamos passando por tribulação, dificuldade, provações, a nossa ideia é orar e nós não fazemos errado. Mas a nossa oração não pode ser uma oração egoísta, uma oração egocêntrica, uma oração antropocêntrica, ou seja, o homem, eu no centro, eu quero para mim, eu é que preciso, e eu acabo não me preocupando com o meu próximo. Então, veja, Paulo estava preso, mas mesmo assim ele estava orando pelos irmãos. A expressão, olha que expressão linda que aquele verdadeiro pastor utiliza, a expressão lembrando-me de vós, do versículo 16, significa pedindo em seu nome. Pedir em favor de outro, mencionando seus nomes à presença de Deus. Oração intercessória. Nós temos que interceder pelo próximo. Então, oração egoísta, egocêntrica, Deus não se agrada disso. Nós temos que orar uns pelos outros. E outra coisa que se destaca na oração de Paulo é uma oração constante. Ele já tinha ensinado, orai sem cessar. E ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, não cesso de dar graças a Deus. A forma correta de orar. Olha que interessante. O versículo 17, o apóstolo Paulo, ele ora ao Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que aprender a forma correta de orar. Oramos ao Pai, em nome de Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Por quê? Tem muita gente fazendo oração de forma errada. Crentes que não sabem como se deve orar. Lembra do Pai Nosso? São Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13. Cristo iniciou o seguinte, olha, Pai Nosso que está no céu. Então, quando você ora, você vai endereçar a sua oração para quem? Para o Pai, o Deus Pai. E é interessante, os discípulos viram Cristo pregar, e eles não pedem para Jesus ensinar a eles a pregação. Viram Cristo ensinar. Eles não pedem para Cristo que os ensinasse. Viram Cristo operar milagres. Eles também não pedem. Mas o que os discípulos pediram para Jesus Cristo ensinar? Pai, nos ensina a orar. Peça também a Deus. Nós temos que orar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, São João, capítulo 14, versículo 13, versículo 14. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então a nossa oração está no nome poderoso de Jesus. Mas interessante, irmãos, nós nem sabemos como devemos orar. E por isso nós pedimos o auxílio do Espírito Santo. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O versículo 17 do texto áureo diz assim, Paulo pede que eles tenham o espírito de sabedoria e de revelação. É um dom do Espírito Santo capaz de tornar alguém sábio para compreender o plano divino revelado. Olha que coisa linda, maravilhosa. O que é o espírito de sabedoria e de revelação? É um dom do Espírito Santo capaz de tornar alguém sábio para compreender o plano divino revelado. Quem ensina as verdades profundas acerca de Deus? Quem é que nos ensina? O próprio Deus. Ele é o nosso professor por excelência. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Outra referência, Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, versículo 2, e depois em Apocalipse 1, versículo 4. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui nós vemos 7 qualidades do Espírito Santo. E agora Apocalipse 1,4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vejam, 7 espíritos. Se eu ler para os irmãos Efésios 4,4, será que nós vamos ver alguma contradição na Bíblia? Há um só corpo, olha, Efésios 4,4, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4,4 diz quantos espíritos são? 1. E Apocalipse e Isaías diz que há 7. Há contradição? Nenhuma, irmãos. Porque quando se faz a utilização dos 7 espíritos, é para mostrar que o espírito é perfeito. Lembra da tipologia numérica do número 7? O número 7 é o número de Deus, é a perfeição. Então, por isso que se mostra-se os 7 espíritos de Deus. Na quantidade não são 7 espíritos, é um só espírito, mas com as suas qualidades perfeitas. Ponto 2. A esperança da vocação. Inclui uma compreensão plena, não somente clareza intelectual, mas também clareza espiritual e experimental. O vocábulo entendimento, olha que interessante, é a tradução do grego cardia. E nós entendemos cardia com o quê? Com o coração. Não se refere meramente às emoções, mas é o centro de toda a personalidade. Então veja, o meu entendimento sobre Deus tem que vir do meu coração. E quando eu falo coração, não é somente uma bomba cardíaca que pulsa o meu sangue por todo o corpo, mas diz respeito às minhas emoções, à minha personalidade. Essa esperança e chamada tem uma dimensão. Ela é passada, presente e futura, e está centrada em Cristo. Passada, Deus chamou a igreja no passado. Presente, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Filipenses, leia Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E esta esperança e chamada também é futura. A participação gloriosa no futuro, vida eterna e conhecer a Deus face a face. Lembra daquele hino? A face adorada de Jesus verei. Esta compreensão conduz o crente a uma entrega total, obediência irrestrita e verdadeira fidelidade a Cristo. Então, quando nós conhecemos a Deus na sua forma plena e pela revelação do Espírito Santo, não tem como conhecer a Deus de forma plena, porque Deus é infinito. Mas quando nós temos a compreensão de conhecer ao Senhor pelo dom do Espírito Santo, nós nos entregamos de forma total, obediência da palavra e uma entrega verdadeira, uma entrega fiel ao Senhor Jesus Cristo. O ponto 3 diz assim: as riquezas da glória da sua herança. Olha quantas bênçãos. Já temos o perdão, a adoção de filhos, o selo do Espírito Santo e as bênçãos do porvir. Mas ainda tenho uma notícia para os irmãos: nós temos mais bênçãos da parte de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. É 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Então vejam, as riquezas da glória que nos aguardam é incorruptível, é incontaminável e não se pode murchar e está guardadinha nos céus para os fiéis. Amém? Tópico 2. A sobreexcelente grandeza e força do seu poder divino.
Ponto 1. Sobre a excelente grandeza do seu poder. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A Almeida Revista Atualizada, ela não vai trazer a palavra sobreexcelente, ela vai trazer a palavra suprema grandeza do seu poder. Paulo utiliza-se de um recurso linguístico, que é o pleonasmo. Existe o pleonasmo que é vicioso, mas existe também o pleonasmo que é literal, e é esse que o apóstolo Paulo utiliza. O pleonasmo vicioso é até chato de alguém ouvir falando, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, ver com os olhos. Isso é um pleonasmo vicioso. Mas o que Paulo está utilizando é um pleonasmo literal, é para dar uma tônica mais forte, mais um pleonasmo, é para dar uma tônica sobre a excelência da grandeza do poder. Seja excelente, está sobre, mas ele diz a sobre-excelente, a suprema grandeza. Outra expressão é megetos, que quer dizer grandeza. Outra expressão do seu poder é dunamis, que quer dizer dinâmico. Dínamo, da onde vem a palavra dinamite. Então veja a grandeza do poder do nosso Senhor. É uma força fora de medida. Ponto 2. A força do poder divino. Uso de 3 vocábulos: operação, força e poder. Operação, enérgia, do grego. Daí advém a nossa palavra energia, eficácia, poder em atividade. Força, intensidade, aquele que vence as resistências. Esse é o nosso Deus. Poder inerente, poder do braço de um homem, poder que está disponível sempre que necessário. Vejam, os irmãos lembram do tabernáculo? Onde nós tínhamos ali o altar do incenso. Em cima do altar do incenso tinha o quê? Chifres nas 4 pontas, não é isso? E aquele chifre, o que significa? Poder. Toda vez que os irmãos verem chifre na Bíblia, que significa poder. Então veja, no altar do incenso que simboliza a oração, nós aprendemos ali que a oração do crente fiel tem poder. Amém? Este incomensurável poder realiza qualquer coisa. Tudo que lhe apraz está acima de tudo e de todos e não depende de nada e nem de ninguém. Paulo escreve assim porque muitos vieram do paganismo, lembram? E da prática das artes mágicas. Alguns dos convertidos ainda era a preocupação de Paulo para que ainda vivessem com temor de tais poderes das trevas. Então, por isso, essa ênfase, esse destaque de mostrar Cristo de forma poderosa e gloriosa. Agora, interessante, tem pessoas que pensam que existe um dualismo entre Deus e os poderes das trevas. Tem gente que pensa que Deus e o diabo estão em constante luta, Deus vence algumas vezes, o diabo também o agride. Não é assim que acontece. Deus é poderoso. A verdadeira batalha espiritual acontece nesse espaço sideral entre o diabo e os seus demônios, seus anjos, para infligir algum tipo de derrota ao crente, ao ser humano. Tá? Mas a batalha entre Deus e o diabo, na verdade, essa não ocorre, porque Deus é poderoso. Um sopro da sua boca o destrói. Deus é poderoso e nós temos que crer nisso. Na verdade, a batalha espiritual é para nós. E por isso que nós temos que recorrer a Deus. Por isso, lá em Efésios, vai ter uma aula sobre isso, Efésios capítulo 6, quando Paulo diz assim, olha, para a batalha espiritual, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes. Amém? Então, olha esse versículo, Isaías 43, 13, para nós entendermos o tamanho do nosso Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Este é o nosso Deus. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. 3 exemplos, irmãos. Anote aí. A ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, a sua elevação acima de todo o domínio. E daqui a pouco nós vamos apresentar essas 3 provas irrefutáveis da força do poder do nosso Deus. Último item, tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Ponto 1, diz assim, Cristo, as primícias dos que dormem. Quando Cristo ressuscitou, ele foi testemunhado primeiramente por quem?
pelas mulheres. E é interessante esse primeiro testemunho das mulheres, se a Bíblia estivesse preocupada em evidenciar para que as pessoas posteriormente crescem que Cristo ressuscitou dos mortos, Deus nunca ia primeiro se apresentar para as mulheres. Por quê? No contexto social da época, a mulher não tinha voz, a mulher não era considerada, a mulher, se contasse algum fato, era algo duvidoso, precisava de uma testemunha masculina para se acreditar no fato. Mas Cristo, quando ele ressuscita, ele se apresenta primeiramente para as mulheres. E quando elas vão correndo contar para os discípulos, ninguém acredita. Isso aponta para o contexto social da época. Mas a Bíblia não está interessada pelo contexto social. Ela quer apresentar que Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou dentre os mortos, e isso é fato. Amém? Foi presenciado pelos soldados, foi constatado por Pedro e João, apareceu para Saulo e também para Tiago, e mais de 500 pessoas, leia 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 e 8, eram provas irrefutáveis tanto do poder de Deus como do evento da ressurreição. Anos depois, olha que interessante, depois leia 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo teve que combater a heresia daqueles que não criam na ressurreição dos mortos. A morte e a ressurreição de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Pois se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Para quem considera a ressurreição um mito, olha, ela é mencionada 104 vezes no Novo Testamento. Então veja, eu já falei aqui uma vez que para você formular uma doutrina você precisa de um versículo, um segundo versículo para te dar segurança e 3 versículos são suficientes para você ter uma base doutrinária. Então, mas a doutrina da ressurreição, quantos são os versículos? Para não deixar dúvida nenhuma, mais de 104 versículos ao longo do Novo Testamento, isso sem citar o Antigo Testamento. Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Isso significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar e a permanecer vivo. Paulo logo vai dizer que o poder que ressuscitou Jesus é o poder que em nós opera. É o capítulo 3, versículo 20. Agora, interessante, São Mateus 27, versículos 52 e 53. Quem são esses que ressuscitaram juntamente com Cristo? São crentes fiéis, que na época quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Cristo ressuscitou primeiro e logo Cristo os trouxe à vida. Eram crentes que tinham acabado de falecer. Tanto é que depois os irmãos leiam na referência, eles foram visitar os seus parentes e foram conhecidos por eles. Isso para mostrar, evidenciar para aqueles que creem em Cristo, que aqueles que estão mortos irão ser ressuscitados. E Paulo depois vai escrever lá em 1 Coríntios, não é isso? E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele. Ponto 2. Cristo elevado à direita de Deus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. São o capítulo 1 de Efésios, capítulo 22 e 23. Agora, um ensinamento apologético. O que é apologético? É sair em defesa da fé cristã. Os testemunhos de Jeová, olha o que eles ensinam. Dizem que Jesus foi entronizado no reino celestial em 1914. É isso mesmo que eles ensinam, tá? Mas nós temos uma resposta apologética com 2 versículos, existem mais. A Bíblia diz claramente que Jesus foi entronizado nos céus logo após a sua ascensão. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11, e não em 1914. E Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pondo-se à sua direita nos céus. O que quer dizer isso? É uma outra indicação que eu faço para os irmãos. Adquira o comentário bíblico Bacon. Ele escreve o seguinte: o assento à direita de um rei oriental sempre era reservado para o primeiro-ministro ou chefe do governo, simbolizando não só honra e dignidade, mas também poder delegado. No caso de Cristo, significa que ele foi investido com o senhorio soberano e o domínio universal. Nos lugares celestiais, seria nas religiões onde Deus está em ação.
Último ponto para nós encerrarmos. Ponto 3. Cristo exaltado sobremaneira. Não existe, irmãos, poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Creia nisso. O chefe supremo da criação, a manifestação final do que nos espera no futuro. Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Cristo não tem igual ou rival. E eu encerro com a referência de Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula. Amém.